Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz. Tomemos o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Contemplando Jesus crucificado, nos vem essa sua afirmação quando proferiu o chamado discurso sobre o pão da vida. O pão vivo, descido do céu, já não vive na cruz. É como se o pão preparado tivesse sido levado ao forno para morrer como simples massa, a fim de se tornar o pão que nutre, o pão que sacia a fome das multidões, pão para a eternidade, como ele também afirmou. Segundo os historiadores, o pão teria surgido juntamente com o cultivo do trigo na região da Mesopotâmia, onde atualmente está situado o Iraque. Acredita-se que os primeiros pães eram feitos de farinha misturada ao fruto do carvalho. O alimento era achatado, duro, seco, e não podia ser comido imediatamente depois de pronto, por ser bastante amargo. Entre o povo judeu, havia várias receitas de pão, desde o pão ázimo, que é um pão sem fermento, até os pães com frutas secas. Comer e beber representavam uma luta diária para o povo de Israel, que muitas vezes sofria com a fome e também com a sede. Jesus, em suas parábolas, se referiu várias vezes ao ato de comer e de beber, e também aos costumes à mesa. Do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, à última ceia, onde ele mesmo se dá como alimento, na forma de pão e de vinho, o alimento é lembrado durante toda a passagem do Filho de Deus por esta terra. Para quem afirmou, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, comparar-se ao pão significa que o cristão alimenta-se da pessoa de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus gestos, do seu testemunho. Alimentar-se do Pai é para nós viver a vida em Cristo, por Ele e com Ele, num processo de conversão diária, cujo ideal é afirmar como o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ou até que Cristo viva em mim, em nós. Alimento. Para dar alimento, é preciso antes fazer-se alimento. Jesus se fez alimento no dia a dia da sua existência terrena, quer dizer, fazendo o bem a todos. Como? Indo ao encontro dos necessitados, pregando o reino de amor, de fraternidade, de justiça e de paz. Tão humano assim, só podia ser Deus, dizia o Papa São Leão Magno, a respeito da pessoa de Jesus. Jesus, ao assegurar que é pão, nos faz também tecer a rede da execução deste alimento. Pão é unidade, porque são necessários centenas e centenas de grãos para tornarem-se farinha e depois pão para as bocas famintas. Pão é fraternidade, porque são centenas de mãos que se unem no verdadeiro milagre da vida. Desde o agricultor que prepara a terra, as mãos que semeiam os grãos, as mãos que colhem os cachos de uva, que trituram os grãos, que amassam o pão e que os fazem passar da padaria às nossas mesas. Pão é partilha, porque se celebra e se come em comunidade, em família, partilhando. Caso contrário, sobrará, e o pão que sobra endurece, apodrece e muitas vezes vai parar no lixo,
quando tantas e tantas pessoas morrem de fome. Jesus usa o verbo descer, pão descido do céu, referindo-se descer à redenção que ele traz à humanidade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, o Filho, desce à condição humana e a assume, para depois subir e levar consigo toda a humanidade, daqueles que aceitarem a sua mensagem. Como discípulos de Jesus, somos convidados a fazer a experiência do descer à condição humana, humanizar-se, para depois subir com Jesus. Descer da nossa arrogância, de nossa autossuficiência, do nosso autoendeusamento e irmos ao encontro do outro, vencendo barreiras, preconceitos, acolhendo, perdoando. Assim deve ser a vida dos que se deixam alimentar ou se alimentam da Eucaristia. Assim devem agir todos os que comem a carne do Senhor e bebem do seu sangue no banquete eucarístico. Um testemunho: Santa Dulce dos Pobres. Assim já a podemos chamar, pois ela será canonizada no mês de outubro próximo. Dulce se fez pão para os famintos de tantos pães e de tantas fomes. Dulce se fez alimento para os que estavam privados de tantos tipos de alimentos, sobretudo da dignidade, do respeito e da valorização da vida e da pessoa. Dulce, nome de batismo, é Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Nasceu em 1914 e morreu em 1992. Nasceu em Salvador, na Bahia. E desde criança, ela desejava seguir a vida religiosa. Ainda na adolescência, começou a ajudar os mendigos, carentes e os enfermos. Entrou para a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em São Cristóvão, lá no Sergipe. E como religiosa, recebeu o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. De volta a Salvador, já como freira, a sua primeira missão foi ensinar em um colégio mantido por sua congregação religiosa. No ano de 1936, com 22 anos, Irmã Dulce fundou a União Operária São Francisco, juntamente com o Frei Hildebrando. Depois, fundou o Colégio Santo Antônio, voltado para os operários e suas famílias, bem como um albergue para doentes, localizado no convento de Santo Antônio, o que depois iria se transformar no Hospital Santo Antônio. Foram mais de 50 anos dedicados a dar assistência aos doentes, aos pobres e aos necessitados. Irmã Dulce faleceu em Salvador no dia 13 de março do ano de 1992, com 78 anos de idade. Foi beatificada em 2010 e agora será canonizada. O milagre aceito pelo Vaticano ocorreu com uma pessoa cega, que pediu ajuda à Irmã Dulce, a Beata Dulce, e acordou enxergando. Santa Dulce dos Pobres, ensina-nos a sermos também pão para os famintos deste mundo. Rezemos ao pé da cruz. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, alimento dos fracos e dos pecadores no banquete eucarístico, pão partilhado que sacia as fomes da humanidade. Conceda-nos a graça do pão de cada dia em nossas mesas e do pão da fraternidade entre nós. Que não nos cansemos de fazer o bem, sendo pão em todas as situações da vida. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar,
diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.